Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais. Hoje, dando sequência à nossa série de mensagem em Colossenses, vou pedir que você abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Colossenses 2, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. O Evangelho de João, meus irmãos, ele registra essa extraordinária declaração proferida pela boca do próprio Cristo. João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Hoje nós vamos falar sobre a liberdade cristã baseada nesse texto de Colossenses da carta de Paulo. Esta palavra é fiel e verdadeira, podendo ser comprovada então na prática, na vida de tantas pessoas que já experimentaram. Contudo, ainda assim, é possível contemplar diversas pessoas presas em inúmeras situações, tais como riqueza, fama, religião, tradição familiar, dogmas, ritos e por aí vai. Por vezes, nos sentimos assim forçados a acreditar que somos livres por apenas estar vivendo uma falsa sensação de liberdade. A verdadeira liberdade vem pelo conhecimento e estudo aprofundado da Escritura Sagrada, como está lá em João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A igreja em Colossos era formada de pessoas que experimentaram a liberdade em Cristo Jesus. Entretanto, existiam ali grupos, inclusive dentro da própria igreja, que viviam aquela falsa sensação de liberdade, mas que ainda se mantinham presos ao legalismo das tradições, ritos religiosos do passado, e que faziam todo o possível para que aquelas pessoas que eram livres de verdade retornassem também para o cativeiro de onde já haviam saído. É contra esse tipo de procedimento que Paulo exorta os crentes colossenses. Como acontecia na igreja em Colossos, ainda hoje existem pessoas presas a tantas coisas e que ficam assim tentando levar de volta ao cativeiro aqueles que já foram libertos em Cristo Jesus. A fim de entendermos um pouco mais essa exortação de Paulo, nós vamos dividir este texto em duas partes. A primeira, nós vamos falar sobre o legalismo religioso. No versículo 16, Paulo já inicia fazendo uma advertência aos crentes daquela igreja. Não permitam que ninguém os julgue. Quando nós olhamos o significado da palavra julgar, nós vamos ver que é decidir, resolver como árbitro ou como juiz. E Jesus mesmo nos ensinou que só quem pode julgar é aquele que não houver pecado algum. João 8,7. Essa advertência paulina se faz necessária pelo fato de que, para que se haja um julgamento
deve-se haver um padrão de normas, regras, condutas pela qual se possa basear para se fazer o julgamento. E seguindo o texto, nós percebemos que o padrão mencionado pelo apóstolo, o qual os crentes colossenses estavam sendo julgados, era pelo que eles comiam, bebiam, festejavam ou celebravam. Entretanto, todo esse argumento provinha de padrões humanos, como menciona o próprio Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 15. Vocês julgam por padrões humanos. Ou seja, para julgarmos alguém, precisamos ter um padrão mais elevado do que o que está sendo julgado. Todavia, quem é que possui esse padrão? Quem é que possui um padrão tão elevado assim? Jesus, contrapondo os legalistas, ainda apresenta uma ilustração interessante sobre este assunto no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. E comentando sobre esse tipo de julgamento, Paulo escreve aos Romanos algo interessante. Romanos 14, 3 e 4, ele diz o seguinte: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? Sabemos que quando Deus institui a lei dada a Moisés no Monte Sinai, foi com a intenção de normalizar as coisas, facilitar a direção do povo, mas principalmente prepará-los para o que ainda estava por vir. Paulo faz menção a isso no versículo 17, ao escrever que estas coisas são sombras do que haveria de vir. Então a lei mosaica ela servia para retratar simbolicamente a vinda do Messias prometido, como bem apresenta o autor da carta aos Hebreus, lá em Hebreus 10:1, quando ele diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Assim, a insistência de alguns dentro da igreja de Colossos em cumprir esses ritos estão deixando de reconhecer o fato de que já foram cumpridas todas essas ordenanças em Cristo Jesus. Pois, como diz Paulo, a realidade encontra-se em Cristo. Como acontecia naquela igreja, hoje existem muitos que se dizem crentes, até mesmo pastores, que impõem cargas elevadas demais aos crentes, das quais nem eles mesmos são praticantes. Esses apresentam aos seus seguidores aquela falsa sensação de liberdade. Através de suas leis, aprisionam essas pessoas a costumes, tradições, ritos que não são bíblicos e dos quais Cristo já nos libertou, como lembra Paulo no versículo 14. Este tipo de imposição arbitrária é o que promove julgamentos baseados em padrões humanos. Referindo-se a este tipo de procedimento, então, o pastor Israel Belo de Azevedo faz o seguinte comentário: os cristãos devem viver coerentemente com a sua fé, que não tem valor se não se demonstra no dia a dia. Os cristãos devem lembrar sempre que são livres, não para seguir seus próprios instintos, mas para serem cheios do Espírito. Livres sendo, não devem deixar que outras pessoas se coloquem como regras, como árbitros para eles, porque só o Senhor nos julga. Mesmo que esses juízes pareçam merecedores de crédito, por terem uma cara de santos, por ostentarem uma máscara de humildes, por afirmarem que aprendem sua moral diretamente dos anjos, quando todas as suas propostas são invenções próprias. Nosso padrão é Cristo. Nossos padrões estão na palavra, na Escritura. Esta fala concorda então com o que declara o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que diz o seguinte: sigam o exemplo
Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Quem impõe regras ou julga pelo não cumprimento das mesmas, não tem exemplo para ensinar. E o segundo ponto que nós encontramos nesta mensagem é nossa liberdade em Cristo. Primeiro nós falamos do legalismo, agora nós vamos falar da liberdade que nós conquistamos em Cristo. Como vimos no versículo 17, nossa liberdade encontra-se em Cristo. A questão é, por que ainda existe tanta gente que, sabendo disso, esteja querendo se tornar escrava de determinadas leis? Pessoas que procuram igrejas ou locais onde se impõem muitas regras sobre elas. É possível que, mesmo estando dentro da igreja, ainda não tenha sido libertada por Cristo. Ou ainda, pelo fato de estar tentando seguir tanta regra impossível de ser cumprida, e é bom deixar isso bem claro, dentro da igreja, não tenha descoberto que Cristo Jesus, não tenha descoberto que em Cristo Jesus tudo isso já foi eliminado, como está escrito nos versículos 20 e 21 de Colossenses. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Será que ainda nos submetemos a essas regras impostas por homens? Parte disso é porque ainda temos a necessidade de submissão a algo, pois éramos escravos do pecado e, como escravos, não tínhamos opinião própria, simplesmente éramos obrigados a fazer. Paulo, escrevendo aos Gálatas, faz-nos um alerta importante a esse respeito. Gálatas capítulo 4, versículo 9, Paulo diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Compartilhando deste mesmo pensamento paulino, o pastor Israel Belo de Azevedo diz o seguinte: o legalista prescreve para os outros, nunca para si. O legalismo é um atentado contra Deus. Os legalistas atentam contra a graça. Nossa liberdade conquistada em Cristo Jesus não nos dá o direito de viver a nossa vida também de qualquer maneira, como muitos pensam. Não, isso não acontece. Paulo apresenta para nós em 1 Coríntios 6:12 o seguinte, vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. O corpo está condicionado à cabeça e a cabeça ligada ao corpo. Assim, mesmo que sejamos livres, nossa liberdade é em Cristo, que é o cabeça do corpo, como está descrito no versículo 19. E esta ligação é o que promove o desenvolvimento do corpo, pois Efésios 1:22 diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Dos pés de quem? De Cristo. E o designou a quem? Cristo, como cabeça de todas as coisas para a igreja. Para que assim não fôssemos dominados pelo pecado, mas sim dominados pelo Espírito Santo. A liberdade, quando sem limites, não é liberdade, mas sim libertinagem. E Paulo escreve em Gálatas 5:13 o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A verdadeira liberdade, meus irmãos, ela impõe autorrestrições a si mesma. Ou seja, é dominada pela cabeça, que é Cristo, não dando ocasião à carne. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Concluindo então no versículo 23, o apóstolo
diz o seguinte: estas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, como sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Nossa tendência humana, meus irmãos, amigos, é sempre voltar ao pecado. E o pecado escraviza. Contudo, é em Cristo Jesus que somos libertos de verdade. É só através dele, que é o cabeça, que teremos a força para vencer as nossas lutas diárias. E o legalismo que tenta a todo instante nos fazer regredir a nossa velha natureza. Gálatas 5:1, o apóstolo Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Que possamos viver a nossa liberdade em Cristo, analisando e testando todas as coisas, provando todas as coisas através da Escritura. Porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então vivamos de modo digno do nosso Senhor. Que Deus te abençoe.